Boa noite. Eu me chamo Rafael, congrego na Igreja do Nazareno em Soares Neiva, aqui no município de Nilópolis, Rio de Janeiro. Faço parte do Conselho da JN Distrital, como secretário, junto com o Ronaldo Tesoureiro e o nosso líder, Diego. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui nessa noite compartilhando um pouco do que eu aprendi sobre a vida de John Wesley, um homem que é extremamente importante na história da nossa denominação. E a gente vai caminhar pela vida desse homem. Nós vamos estar observando que vários pontos importantes que John Wesley viveu, nós podemos viver se já não vivemos. Então a gente vai trocar uma ideia. Eu estou aqui para aprender tanto quanto vocês. Eu queria também agradecer ao incentivo de alguns amigos, de alguns pastores, do meu líder distrital, que foi uma das pessoas, junto com o Ronaldão, Vinícius Clark, o Gilead, que mais vieram me incentivando, a minha digníssima também, porque se eu não falar que ela está assistindo, ela vai brigar comigo. E a gente vai começar o estudo de hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 18. Você com certeza tem uma Bíblia perto de você. Se não tiver, e estiver usando o computador, use o telefone celular rapidinho. Vou dar aí um minutinho para a galera procurar rapidinho. 2 Pedro fica logo depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Já dei uma dica para vocês, então eu sou amigo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Irmãos e minhas irmãs, o que nós estamos fazendo nesta noite é crescendo mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos falar de um homem que ele viveu um avivamento. John Wesley ele foi participante ativo no avivamento na Inglaterra, no avivamento do movimento metodista. Só que quando a gente fala de avivamento, nos nossos dias, muitas pessoas confundem a ideia de avivamento com somente o alarido, somente um movimento um pouco diferente. Porém, nós vamos entender também que essas coisas podem acontecer, sim, em um avivamento. Mas existem alguns pontos que marcam qualquer avivamento que existiu na história da igreja. O primeiro dele é um mover de oração. Todo avivamento foi marcado por um mover de oração da igreja. Segundo, corações famintos por mais de Deus. Terceiro, fim do preconceito e barreiras sociais. Quarto, arrependimento. Quinto, conversão. Todos esses elementos, eles são presentes na vida de um avivamento. E para a gente começar a falar sobre o avivamento, antes de entrar na vida de Wesley, eu separei aqui 3 avivamentos que vocês vão entender com o passar do estudo que eles estão inteiramente ligados à vida de John Wesley. O primeiro avivamento é o avivamento em Atos dos Apóstolos. Esse avivamento todos nós conhecemos. Todos nós já lemos o livro de Atos, capítulo de número 2. Todos nós já vimos o que Deus faz com o povo através da descida do Espírito Santo. Aquele povo ele se manteve compromissado com a oração.
Eles estavam reunidos no mesmo lugar, famintos por Deus, esperando a promessa que Jesus Cristo disse para eles antes de ser assunto aos céus. E após a descida do Espírito Santo, houve ali uma manifestação milagrosa e também aconteceu arrependimento e conversão. Então nós já vemos na formação oficial da igreja, aonde a igreja começa oficialmente, um grande avivamento. E nós vamos passar pela história, e eu poderia aqui citar vários e vários avivamentos. E um outro avivamento que eu quero citar é o avivamento da Reforma Protestante. Esse avivamento foi um avivamento que começa muitos e muitos anos antes do próprio Martinho Lutero. Nós, quando estudamos a história da igreja, nós vemos que existiam dois homens antes de Lutero. Podemos citar aqui John Wycliffe e John Huss, aonde alguns historiadores dizem que eles deixaram o alicerce da Reforma Protestante. E no tempo de Lutero, ele vivia num contexto onde existia uma corrupção absurda do clero da igreja, porque se a gente for parar para pensar, parece que a gente está vivendo no mesmo tempo, se a gente for ver as notícias na televisão. A gente olha para a história de Lutero, a Europa, no século XVI, um declínio moral absurdo, onde existiam prostíbulos para clérigos da Igreja Católica, onde existiam coisas que não condiz com a verdade do Evangelho. E Lutero vive naquela situação. E um dos pontos também que marcam o avivamento é a insatisfação de um povo ou de um grupo pequeno. Lutero, ele fica insatisfeito com algumas situações e ele começa a escrever, a refletir, até que um dia, à luz de velas, como diz o louvor, ele lê Romanos 1,17 e ali ele entende que ele é justificado pela fé. Do contrário do que a Igreja Católica Apostólica Romana ensinava naquele tempo, que era justificação por obras. Então nós vemos que Martinho Lutero, ele é insatisfeito com a situação que ele está vivendo. E ele quer avançar. Ele começa a ler a Bíblia. Ele quer mais de Deus. E existem dois elementos que existiram e existem até hoje na Reforma Protestante que foram importantíssimos para a propagação da ideia da reforma. O primeiro dele é a imprensa. Lutero, quando vive ali naquele contexto, ele pega o começo da imprensa. Então, ali tudo novo, novidade, os seus escritos eram espalhados para todo mundo, de uma linguagem fácil e de acesso livre a todos. Uma outra forma de se espalhar e propagar a ideia da reforma foi através dos louvores. Os hinos de Martinho Lutero. Um hino famoso se chama Castelo Forte, onde eu creio que todos nós já ouvimos e cantamos esse louvor em algum momento. E nós vemos, nessa época, Lutero sendo um instrumento na mão de Deus para um avivamento no seu tempo. Mais um pouco à frente, já próximo à época de Wesley, nós também vamos ver um outro avivamento, que esse também está totalmente ligado à história de John Wesley, que é o avivamento dos moravianos. Os morávios passaram por essa experiência de avivamento no começo do século XVIII. Os morávios eram um grupo de uma igreja chamados Irmãos Unidos, que moravam na cidade da Morávia. Dali eles saem para uma outra cidade, fugidos de uma guerra, chamada Guerra dos 30 Anos, onde a Igreja Católica ia contra a Igreja Protestante. E esse grupo de irmãos, eles fogem para outro lugar. Só que nesse grupo tinham calvinistas, nesse grupo tinham luteranos, nesse grupo tinham russitas, porque o calvinismo são as pessoas que concordavam com as ideias de João Calvino.
o luteranismo às pessoas que concordavam com as ideias de Martim Lutero, aonde, só um adendo, quando nós, armínio wesleyanos, vamos falar que todo mundo ali que é calvinista é reformado, luterano também é reformado, existe essa divisão. E o terceiro grupo que eu falei são os hussitas, são herdeiros da teologia de John Huss, o conhecido Gans, aquele que antes de morrer profetiza que 100 anos depois viria um que não iam poder calar. E Martim Lutero vem aproximadamente entre 100 e 105 anos depois da morte de John Huss. E esse grupo, os morávios, eles brigavam por serem de teologia diferente. E um homem chamado Conde de Zinzendorf, ele foi um homem usado por Deus para promover naquele grupo a unidade. Então nós vamos ver, primeiro o avivamento que eu citei, início da igreja, despertamento da igreja. Segundo avivamento que eu citei, reforma protestante, a insatisfação como a igreja andava e Deus desperta alguns homens para acordar a sua igreja. Terceiro avivamento que eu citei, o avivamento morávio, onde Deus usou um homem para promover a unidade. Todos nós precisamos aprender com esses avivamentos. Nós precisamos ser avivados. Nós precisamos olhar para o cenário atual. E se nos traz uma certa insatisfação, nós precisamos recorrer à Bíblia. Nós precisamos recorrer à palavra de Deus para termos respaldo, para consertar aquilo que, de certa forma, está um pouco bagunçado. E um terceiro ponto é a unidade, aonde a gente vai ver durante o estudo que os nossos irmãos que pensam um pouco diferente, eles são, sim, nossos irmãos. E aqui, na tela, o título do estudo é Estranhamente Aquecido. A gente até fez uma brincadeira, né, com a série Stranger Things, e quando rolou a ideia do estudo, né, essa série veio na minha cabeça que eu pensei muito rápido, e fiquei falando com o Diego e com o Ronaldo direto. Falei, a ideia do mundo invertido, a ótica do evangelho é a inversa ótica do mundo, e aquela bagunça toda de ideias, mas graças ao Eterno a gente conseguiu organizar. Então a gente vai ver aqui os objetivos do estudo. O primeiro é aprendermos um pouco sobre a vida de John Wesley. Nós vamos nesse estudo, na primeira parte do estudo, focar na vida de John Wesley. Infância, formação acadêmica, vamos falar do Clube Santo, nós vamos falar da viagem de John Wesley para Nova Inglaterra, ou o continente norte-americano. Nós vamos falar da reunião onde ele ouve um sermão e sente o seu coração estranhamente aquecido. Nós vamos falar pela sua vida amorosa e também vamos falar da sua morte. O segundo objetivo é que nós devemos entender que tudo na vida tem um propósito. Nós vamos ver durante os estudos que alguns pontos, por mínimos que sejam, foram importantíssimos na vida de John Wesley. Terceiro, entendermos o que é a inteira santificação. E esse, vamos dizer assim, é a cereja do bolo do nosso estudo, porque nós vamos dedicar a segunda parte do estudo somente sobre a inteira santificação. E vamos encerrar refletindo sobre as consequências práticas de um coração estranhamente aquecido. Meus irmãos e minhas irmãs, o objetivo da gente se reunir toda sexta-feira, a partir do dia de hoje, é que Deus, através de nós, venha trazer uma mudança para o nosso país. É que Deus, através de nós, venha trazer uma mudança para o município onde você mora. E, com certeza, Deus há de honrar todo esse esforço e todo o sacrifício que nós estamos fazendo. E sempre para a honra e a glória dele. E se não for na nossa geração,
nós deixamos um legado para a próxima. Aqui agora eu vou dar início, vou colocar aqui o outro slide. Só um minutinho, por favor. Agora que eu vi, a sala está cheia. Ainda bem que eu não vi no começo, né? Ficava... vamos ter surpresa. Deixa eu... Foi. Estudo estranhamente aquecido. Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que agora confiava em Cristo, e em Cristo somente, para a salvação. Tá bem. Só um minutinho que tá ao vivo, galera. Foi. Desculpa aí que deu uma travada aqui rapidinho. Então, vou ler novamente. Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que agora confiava em Cristo e somente nele para a salvação. John Wesley. Nós vamos agora falar sobre a infância. Nascido no dia 28 de junho de 1703, no Reino Unido, John Wesley, ele nasceu numa família um tanto que especial. Nós vamos observar que a questão do clero era muito presente na vida de John Wesley. Por quê? Seu pai, Samuel Wesley, ele era um ministro anglicano. Ele era um ministro da igreja da Inglaterra. Samuel Wesley teve alguns descendentes, que todos eles também fizeram o mesmo papel dentro da igreja. O bisavô de John Wesley se chamava Bartolomeu Wesley. O seu avô se chamava John Wesley. Então, o nome que o John Wesley recebe nada mais é que uma homenagem do seu pai, Samuel, para o seu pai, avô de John Wesley. Samuel Wesley era um homem envolvido com a igreja, era um homem que era usado por Deus, era um homem que entrava em algumas questões polêmicas dentro do seu tempo, e é um homem que vai ter um papel importante, muito importante, na história de John Wesley. Nós também vamos ver que John Wesley teve vários irmãos e irmãs. E nós vamos destacar que o irmão que teve maior notoriedade foi Charles Wesley. Todos nós já ouvimos falar dos irmãos Wesley, John e Charles Wesley, ou João e Carlos Wesley, quando a gente traduz para o português. Charles Wesley também vai ter um papel importantíssimo na vida do seu irmão. Nós vamos ver, com o decorrer do estudo, que Charles Wesley ele é responsável por criar um grupo de estudo, aonde fica a cena para os próximos capítulos. Sua mãe, Susana Wesley, teve um papel importantíssimo na sua criação e formação cristã. Susana foi uma mulher incrível. Susana foi uma mulher muito usada por Deus. Se Susana fosse viva no dia de hoje, se Susana existisse nos nossos dias,
Suzana seria aquele tipo de mãe que todas as mães falariam mal, porque Suzana era uma mulher muito rígida na sua criação. Era uma mulher que exigia muito dos seus filhos. Ela exigia muita disciplina. Ela exigia muito comprometimento. E eu lendo sobre a história de Suzana, eu dou graças a Deus pela minha mãe. Acredito que a gente está muito feliz, de certa forma, de não ter uma mãe tão rígida quanto John Wesley teve. Porém, nós vamos ver na vida desse homem que essa rigidez da sua mãe, ela foi muito importante. Porque Susana Wesley era responsável por ensinar os seus filhos as coisas relacionadas à igreja. Susana Wesley é a mulher que não terceirizou a educação dos seus filhos, mas ela fez questão de ensinar, desde pequenininho, as verdades do reino. Susana Wesley, junto com seu marido, chama a responsabilidade para si, para criar os seus filhos. E aqui fica um ponto para a gente refletir, as pessoas que estão nos assistindo, que são pais, que são mães, e aqueles que ainda não são, que a gente já tenha em mente o que a gente tem que fazer, é que nós temos a obrigação, nós temos o dever de ensinar os nossos filhos, como cristãos, no caminho, as palavras da eternidade que estão contidas na Bíblia. Essa é uma responsabilidade nossa. E como líder de JNI local, e acredito que todos os líderes que estão assistindo já passaram por alguma situação de algum responsável querer que você crie o filho do outro. Só que isso não cabe a nós. Isso cabe às Suzanas e cabem aos Samuéis que estão espalhados pelo nosso Brasil, que estão espalhados pelo nosso distrito. Susana Wesley era uma mulher que era rígida, mas de uma rigidez real. Eu destaquei alguns exemplos aqui para a gente poder ter uma noção do quanto que Susana era rígida. Susana Wesley tratava os seus filhos quando eram bem novinhos, onde ela só permitia que eles dormissem 6 horas por dia. Aquela criança bem novinha, que costuma tirar longas horas de sono. Susana só permitia que eles dormissem 6 horas, e não 6 horas direto, 6 horas divididas. 3 horas na parte da manhã, 3 horas na parte da tarde, e o sono normal que todos nós tiramos no período da noite. E ela não parava só nessa situação. Conforme eles iam crescendo, Susana ia diminuindo o tempo que essas crianças deveriam dormir, até chegar o momento onde elas só poderiam dormir na parte da noite e não dormir na parte do dia. Aí a gente pode parar e pensar e falar, poxa, Susana viajava. Susana, pô, que mulher doida. Só que ela começa a ensinar os seus filhos, dentro da lógica que ela tinha, dentro do tempo em que ela vivia, que a gente não pode se esquecer, é que Susana era uma mulher do seu tempo. E ela começa a colocar nos seus filhos, bem novinhos, disciplina. Ela começa a colocar nos seus filhos uma regra, para aquelas crianças crescerem com uma vida regrada. Uma outra situação que Susana fazia questão de fazer é que todos os seus filhos, a partir do momento que começassem a falar, teriam que orar de manhã e à noite. Aquela mãe que você acordava, menino, vai orar, e acompanhava a mãe na oração. E de noite, antes de dormir, não vai dormir sem orar. Você tem que orar primeiro para agradecer o dia. Aí você para pensar, poxa, mas criança pequenininha que nem fala ainda, esses passavam batido. Negativo. Susana obrigava, de certa forma, a essas crianças ficarem em silêncio durante a oração. Fico imaginando se Susana fosse visitar as nossas igrejas. Geralmente tem sempre aquela criança abençoada que todo mundo ama, que chora durante o culto, que corre, que brinca,
Para a ideia de Susana, isso estava completamente errado. As crianças já tinham que respeitar o silêncio em uma forma de reverência. Então, Susana era essa rigidez. Susana era essa mulher. E então a gente vai pegar, mais para frente, um fato que marcou muito a vida de John Wesley. Em 9 de fevereiro de 1709, a casa dos Wesley pega fogo. John Wesley tinha aproximadamente 5 anos de idade. Wesley, nessa situação, ganha o apelido de o tição tirado do fogo, em referência a Zacarias 3, versículo 1 e 2. Essa experiência na vida de Wesley foi marcante. Houve um incêndio na reitoria onde eles moravam, aonde em um andar, John Wesley dormia junto com 3 irmãs, o pequeno Charles e a governanta da casa. E, de repente, começa um incêndio. E, de repente, começa fogo para tudo e quanto é lado. Você imagina uma casa pegando fogo muito rápido. E a estrutura daquelas casas, elas facilitavam a propagação das chamas. Casa feita de madeira, com telhado em forma de palha, os utensílios dentro da cozinha, dentro da casa, tudo facilitava a propagação do fogo. E aquele corre-corre, pega filho daqui, pega filho dali, sai de casa e tal, esqueceram de uma pessoa, do jovem, da criança John Wesley. E quando Samuel se dá conta, ele chama os vizinhos, eles pegam uma escada, colocam a escada em direção à janela, no andar que John Wesley estava dormindo. Samuel rapidamente entra, pega seu filho, consegue sair, e logo depois a casa desaba. Aquela casa vai ao chão. E Samuel convoca sua família e os seus vizinhos que participaram para ajudar a salvar o seu filho em um grande louvor a Deus. Então, nessa situação, John Wesley é salvo milagrosamente. E dessa questão, a sua família já começa a ver que John Wesley era um garoto especial. John Wesley seria alguma coisa. Na vida de John Wesley, Deus já estava cuidando do jovem John, desde pequenininho. Ele já preparava um caminho. A rigidez da sua mãe, a rigidez de Susana, o exemplo do pai, sendo um ministro anglicano, já estava sendo, de certa forma, uma preparação para aquilo que John Wesley seria lá na frente. Susana era muito regrada. Susana era uma mulher muito metódica. Será que é por acaso que lá na frente o movimento que os irmãos Wesley participam se chamou também do movimento metodista? Será que foi por acaso? Simplesmente a obra do destino? Não. Já foi algo que foi formado na vida daquele jovem desde criança. E Susana Wesley, ela, depois dessa situação, ela começa a olhar para o jovem John de uma forma muito diferente. Tão diferente que quando ela colocava os seus filhos para orar, por exemplo, se Charles tinha que orar 1 hora, Wesley tinha que orar 3. Se Charles lia um capítulo da Bíblia, Wesley teria que ler 10. John Wesley foi um homem que foi muito cobrado, porque a sua mãe entendeu que existia na vida daquele garoto uma obra maravilhosa. Todos nós já sabemos a obra que esse homem foi usado por Deus para fazer. E aqui eu separei um trecho de uma anotação que Susana fez em seu caderno pessoal, que ela diz o seguinte: eu pretendo ser mais participante, cuidadosa quanto à alma desta criança.
que tu tens misericordiamente previsto, do que tenho provido, de maneira a me esforçar para infundir em sua mente os princípios de tua verdadeira religião e virtude. Senhor, dá-me graça para fazer isto sincera e prudentemente, e abençoa minhas tentativas de sucesso. Susana rogava a Deus para que ela fosse usada como um instrumento de Deus na vida desse filho. Que ela fosse a responsável por ensinar a esse jovem o caminho certo, o caminho da verdadeira religião. O caminho que John Wesley traçou começou a ser formado lá atrás, desde a sua infância. Então a gente precisa aprender com esse exemplo de Susana o quanto que é importante a gente já começar a ensinar a criança. A gente já começar a ensinar de uma forma talvez não tão rígida, mas mostrar as verdades do Evangelho verdadeiramente para esses pequeninos. Porque no nosso tempo, as crianças são completamente diferentes. As crianças do nosso tempo têm acesso à informação num clique através de um telefone celular. Você pega uma criança de 4 anos hoje, ela já coloca no YouTube, ela já viu o vídeo da Galinha Pintadinha ou de qualquer outro canal de música infantil, passa a música, curte, e se bobear, tem alguns que até já compartilham. Muito mais informação do que o Wesley e seus irmãos tiveram na sua época. E aí a gente entra numa questão, pegando o exemplo de Susana, do quanto que ela foi dedicada, do quanto que ela foi esforçada para cuidar dos seus filhos dentro de uma disciplina, dentro de uma regra, dentro dos conceitos de Deus. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças hoje? Somos professores de escola bíblica dominical, que damos aulas para as criancinhas. Será que o que a gente está fazendo, a gente está conseguindo inculcar nessas crianças a verdade do Evangelho? Será que a gente está pegando uma criança de 8 anos, que já consegue fazer muitas coisas através de um telefone celular, e coloca essas crianças somente para pintar um desenho da Arca de Noé? A gente precisa aprender com essa mulher. A gente precisa aprender com Susana. A gente precisa olhar para os nossos pequeninos e entender que são crianças muito mais evoluídas. E elas, sim, são capazes de aprender que lá atrás, onde nada existia, Deus criou os céus e a terra. A verdade do Evangelho. Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. Então, nós precisamos aprender com o exemplo dessa mulher o quanto nós devemos ensinar as nossas crianças. E lá na frente, durante o estudo, nós vamos ver que essas situações que eu, particularmente, assim que eu tive o acesso, eu falei, nossa, a Susana é muito rígida, fez toda a diferença na vida de John Wesley. Amém, galera? E aqui com esse slide, a gente encerra esse assunto sobre a infância de John Wesley. E aí eu queria ver com vocês, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Levanta a mão. Pode abrir a câmera aí, galera. Vamos interagir um pouquinho. Pastor Flávio, estou vendo aqui o Pastor Flávio. Ronaldo Tadeu, que está num cenário bonito, está na minha frente. Vitão, que tem o nome de Jéssica Tamires, lá da igreja. Pastor Eduardo. Gente, eu queria rapidinho só falar um negocinho. Pastor Eduardo, que está aí presente, vocês estão vendo? É uma das pessoas que mais apoiam a questão do meu ministério. Muito obrigado, pastor. O senhor é de extrema importância. Assim como os demais que estão aqui também. Se eu falar só do senhor, daqui a pouco o Diegão está com ciúme, vem aqui e puxa a minha orelha.
Marcele, Eliane. Na galera, gente, eu sabia que tinha tanta gente assim, não. Realmente foi fundamental os ensinamentos de Suzano Wesley, com certeza. Então, pessoal, quem quiser interagir, quem quiser falar, fazer alguma colocação aí nesse momento, esse é o momento aí que você pode abrir seu microfone, mas levanta a mão aí, tem na reação, tu clica e levanta a mão por vez. Esse é o momento de você abrir aí o microfone, fazer a colocação que você quiser. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí para o Rafael. Essa é a nossa primeira noite de estudo. Vai ser algo tremendo que vai marcar o coração de cada um de vocês. Eu não tenho certeza disso, que o Espírito Santo vai falar muito aos nossos corações através desse estudo. Então, hoje foi só uma breve introdução e eu creio que Deus vai acrescentar muito mais aí na vida de vocês. Então, esse é o momento de você falar aí, vamos interagir, temos 46 pessoas aí online com a gente. Esse é o momento de você fazer a sua colocação, uma pergunta, o que você quiser falar, fique à vontade. Amém? Pode falar aí, galera. Fica com medo, não. A fachada não é muito apresentável, mas é um cara legal. Rafael? Paz, pastor. Rafael, tá me ouvindo? Sim. Rafael? Tá me ouvindo, galera? Sim. Começou muito bem, né? É muito interessante, muito importante tratar esse assunto. Eu tenho uma apostila sobre a história de John Wesley aqui, né? E eu percebi que na apostila que eu tenho, no assunto que eu tenho aqui também, que não é pequeno, não comentou, né? Não falou em nenhum momento daquilo que você abordou aqui sobre o tempo de descanso que a Suzano Wesley dava para os seus filhos, né? E isso é muito interessante a gente abordar nesse momento, porque nós somos totalmente diferentes dela. E com certeza nós iríamos nos sentir muito constrangidos se ela viesse nos visitar, né? Se ela chegar na nossa casa e visse nossos filhos dormindo até às 11 horas da manhã, né? Então foi muito bom abordar esse assunto, né? E eu, sinceramente, eu pretendo pôr em prática essa questão. Ih, rapaz, seus filhos vão gostar de mim. Muito trabalho. Foi muito bom, muito bom. Eu lembro, eu li algo sobre a Susana, que ela, a partir dos 5 anos de idade de cada filho, eles começavam a ler, né? Você falou que eles já aprendiam a falar, já começavam a orar. Então a gente vê esse exemplo de mãe, né? Para os nossos dias. Susana deixou um legado, deixou um legado para a gente, né? A sua história, ela tem que... A gente precisa tirar um bom exemplo disso para os nossos filhos, já que nós queremos que a sociedade seja transformada. Então, a gente precisa começar a mudar a sociedade dentro da nossa casa. Eu... 10 para você, meu irmão. Só dentro desse assunto que o senhor falou, a minha Suzano Wesley, que eu tô perdida aqui, desculpa, galera, é aqui. A minha Suzano Wesley, a pessoa que quando eu era criança falava para mim do Evangelho, gastava tempo e falava para mim das verdades do Senhor, não foi minha mãe, não foi uma tia, uma avó, foi uma prima minha, né? O nome dela é Aline, hoje ela mora em Minas Gerais. Congregou muitos anos aqui na primeira igreja do Nazareno. Acho que ela fazia parte do grupo de dança. Eu acho que é Reviver o nome. Se eu falei errado, por favor, me corrija aí no bate-papo. E ela sempre gastava tempo falando de Jesus para mim. Que eu era uma criança só um pouquinho arteira, só um pouquinho difícil, um pouquinho rebelde. E ela falava de Jesus, falava de Jesus. Jesus tem uma grande obra para você. Eu debochava, eu ficava, tá maluco. E muitos anos depois, para honra e glória do Eterno, ele me chama, eu respondo positivamente e hoje a gente está junto no mesmo reino para a honra e glória do Senhor. Então, ela é a minha Suzano Wesley. E aí, galera, mais alguém? Então, deixa eu
compartilhar com vocês também. Ó, a Lara também tá falando alguma coisa aí no... A Lara tá compartilhando aí no bate-papo alguma coisa aí. Ela via a preguiça como algo que atrapalharia muito o caminho que ela queria que os filhos seguissem. E é uma grande verdade, né? É uma grande verdade. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Tá. Então, eu tenho uma filha de 5 anos, né? Então, é interessante realmente como eles absorvem. Às vezes a gente pensa que não, desde o início. Aqui na primeira igreja a gente tem um trabalho muito legal de berçário, de salinha. Desde pequenininha ela frequenta aqui, desde os 2 anos. E às vezes aí minha esposa, a gente fica impressionado com o conhecimento que ela tem de pecado, da obra de redenção que Deus faz na vida da... Minha filha há pouco tempo fez um desenho, né, de uma cruz assim, com sangue, como se fosse chovendo sangue da cruz e um coração de pedra sendo purificado. E foi algo tão impactante para a gente assim, ver isso. E é aquela coisa, só tem 5 anos, então assim, é como o Rafa falou durante o estudo, né? Eles absorvem tanta coisa, eles aprendem musiquinhas, eles aprendem Mundo Bita, Galinha Pintadinha, eles aprendem Aline Barros, Bruna Carla, aquela coisa que é feita às vezes para criança e tal, mas é muito importante a gente comprar. Tem tanta literatura infantil, Bíblia com imagem ali, Bíblia infantil, tem até Bíblia Minecraft, tem Bíblia de mangá. E a gente tem que usar esses recursos, né? A literatura que a gente tem para criança para poder falar a palavra para eles, não só isso. Né? E essa semana a minha filha ela pediu a minha esposa, né? Minha esposa comentou com ela e ela está querendo que toda vez que a gente ora com ela, antes dela dormir, a gente ora o Pai Nosso. Ela quer aprender o Pai Nosso. Então, para você ver, ela está com 5 anos e já está interessada. Então, eu ou minha esposa, agora, toda vez que a gente vai, a gente já ensinou ela a orar, né? Ela ora, a gente ora junto com ela. E quando acaba a oração, ela fala assim, agora o Pai Nosso. Então, a gente agora, além da oração, tem que fazer o Pai Nosso. Então, assim, cabe a nós realmente cativar neles, criar neles isso como algo bom, não só como obrigação, despertar neles a questão da gratidão, de agradecer pelo dia. E com certeza eles absorvem muita coisa. E a ciência ela diz que é nessa idade realmente, até os 7 anos ali, que a gente consegue ainda forjar o caráter da criança. Então, questão da educação, da disciplina, do dizer não, né? Que a gente vê muitos pais hoje que não sabem dizer não para os filhos. Deixa eu fechar o carro aqui, porque senão vai começar muito barulho. Então, assim, é dificuldade muito grande de dizer não para as crianças, e aí as crianças crescem sem limite, sem regra nenhuma. Então, assim, até conversava com o Rafa essa semana sobre isso. Talvez não com a rigidez de Suzana, mas eu acho que a gente precisa ser um pouco mais rígido na educação de nossos filhos e um pouco mais firmes também na questão de colocar eles para... Né? A minha filha não sabe ler ainda, então a responsabilidade de ensinar a palavra é nossa, a minha, da minha esposa. Então, vai chegar o tempo que ela vai ler e a gente vai poder dizer para ela, filha, vai ler a palavra. Mas enquanto isso não acontece, a gente já tem esse papel como pais aí de lançar isso. E é muito bom, a gente pensa que no estudo de UER a gente vai aprender só sobre história, só sobre, né, sobre o que ele foi. E a ideia do nosso estudo é justamente essa, né, Rafa? A gente trazer coisas práticas da vida de UERJ, da história, da infância, da formação dele para nós. Como a gente pode aplicar na nossa vida, né? E a gente está encerrando agora. Vocês viram que não vai ser algo maçante. A gente quer fazer 40, 50 minutos no máximo, realmente, de aula. A gente vai ter muitas sextas-feiras, mas justamente por isso. A gente não quer ficar aqui 1h30 com vocês, 2 horas falando, para não se tornar algo maçante, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí, que tenha edificado a vida de vocês. E sexta que vem tem mais, tá bom? Divulga aí para a galera de vocês. A gente tem um espaço aí para até 250 pessoas aqui no Zoom, tá? De repente você entrou depois aí, a gente está avaliando aí se vai gravar as aulas, como que se vai compartilhar, como que vai ser. Mas a ideia é que justamente a gente tenha vocês aqui com a gente ao vivo, tá? Entrando aqui, participando, para que a coisa possa realmente andar de uma maneira interessante. Até para que o Rafa não fique falando para ninguém aqui. O pessoal pensa assim, já que vai gravar, eu não vou entrar. Então a gente vai segurar um pouquinho aí, vai gravar, mas não vai compartilhar agora também, que a gente quer vocês com a gente aqui, tá bom? Amém, galera. Alguém? Boa noite, galera. Paz. Deixa eu ligar aqui. Eu acho interessante
em relação a isso, está falando com a minha esposa aqui, né? Realmente, talvez Suzana, não, talvez não, com certeza Suzana, nessa geração, da forma que ela cuidava dos seus filhos, seria muito criticada pela sociedade, né? Eu estou aqui com minha filha, a minha filha, quando ela está agitada, todas as vezes eu oro por ela, ela apaga. Acabei de orar por ela, ela está dormindo. Isso desde a barriga. Quando minha esposa estava grávida, ela ficava chutando de noite, eu orava por ela na barriga e ela dormia. E todas as vezes que ela fica agitada, eu oro por ela. Então, assim, ela já está crescendo, fez 3 meses ontem, e ela já está aprendendo que a família dela, que o pai dela, que a mãe dela tem uma vida de oração, e ela vai crescer com esse exemplo. Né? E quando ela começar a falar, vai ser a mesma regra. Eu acho interessante da vida de Suzana, que Suzana perdeu 10 filhos, se eu não me engano, se eu não estou errado, o Rafael vai me corrigir aí. Ela perdeu 10 filhos, né? E os 9 que restaram, ela não pegou leve, não. Né? Porque tem mãe hoje em dia que, porque o pai separa, né? Que acontece alguma coisa, ela começa a passar a mão na cabeça do filho, porque, não, ele tem um trauma, né? Ele perdeu o pai, eu tenho que dar mais amor. E o amor que ela se refere é passar a mão na cabeça, deixar ele fazer as coisas porque acha que ele está se comportando mal porque sente falta do pai. Né? E a gente tem, na verdade, que botar nossos filhos no eixo. Né? A palavra de Deus nos mostra que nós temos que corrigir nossos filhos, como Deus nos corrige. Então, que possamos, eu hoje fui muito edificado com essa aula. Eu realmente quero que Suzana seja um exemplo, né, para a minha vida, para a vida da minha esposa, para que a gente possa criar a nossa filha no melhor caminho do mundo, que é o caminho de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos aí. Uma ótima noite e até semana que vem também. Deus abençoe. Gilead, o papai do ano. Acho que tem mais uma pessoa aí para falar. Acho que o Caio levantou a mão aí também. Calma aí, Caio, vai falar aí? Pode soltar aí o microfone e falar. Tá dando para ouvir? Show. O microfone? Tá certo. Estamos ouvindo. Tá conseguindo me ouvir? Pode falar. Caio. Tá. Eu só queria falar um pouco sobre o que o Diego estava falando, né? Sobre as formas, né? De coisa de Bíblia ilustrada, não sei o quê. E de tempos pra cá eu tenho me interessado muito sobre isso, sobre livros, né? De passar o evangelho para a vida de jovens e adolescentes. E eu tenho aqui alguns exemplos comigo, né? Que o Diego falou de versão em mangá. Tem aqui a coleção do negócio. É muito top. Também tem a bibliação, né? Que é a bibliação em mangá. Claro que é uma arte um pouco mais velha, né? Para público um pouco mais jovem e tal. Esse aqui é o maior exemplo que eu tenho, é J5, que é um quadro que fala sobre a guerra dos jovens adolescentes cristãos no reino espiritual. Então, realmente, o que não falta é uma estratégia, uma forma de você falar do evangelho. Não é por fato de uma pessoa ser pequena de ouvir a voz de Deus. Samuel aceitou o chamado quando ele era pequeno. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Felipe Floneiro, não sei quantos conhece, que ele gosta muito de pregar em cima da palavra Hinene, que significa eis-me aqui, que foi o que Moisés disse, Samuel disse, que Abraão disse. Então, várias pessoas que disseram, pai, eis-me aqui, faz o que tu queres, estou de prontidão. Então, não importa o tamanho, o evangelho está sem exceção. E outra coisa que eu queria falar, essa outra parte é mais um testemunho, que hoje eu estava fazendo um devocional e também falou essa questão do pai ensinar o filho, né? Meu devocional foi no Salmo 78. Aí eu vou ler os versos 3 e 4, mas essa primeira fala bem sobre isso. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não teremos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor.
Então foi bem que falou no início, né? A gente vai dar um legado para a geração seguinte. Então, por que a gente deve esconder algo que faz tão bem para a gente, os filhos? Mesmo eles sendo pequenos, sabe? A gente tem, e não só para nossos filhos, né? Tem aquele velho ditado: respeite os mais velhos, a sabedoria dos mais. Então, nós como mais velhos, né? Tipo, mais anos já nessa terra do que, sei lá, uma criancinha que você conhece, um moleque de 3 anos, sei lá. Você também tem um papel de ensinar. Você não vai ensinar tanto como o pai da criança, mas você também vai dar seu depoimento, né? A sua participação no ensinamento. E com todos os ensinamentos lá na frente, você sabe onde Deus vai levar essa criança. Não é porque, como o Rafa falou, porque era uma inteiro, não tinha como Deus me usar, não sei o quê. Não é porque a pessoa é arteira e tal, que não pode ser usada por Deus, sabe? A gente realmente. E porque a gente consegue ver como Deus ele vê, né? Onde o dedo do homem para, se esticar meu braço assim, onde para a ponta do meu. Não é nem metade do braço de Deus. E você queria falar mesmo, eu sei que sou um falante, então vou terminar por aqui. Valeu, meu amigo. Valeu, Caio. Deus te abençoe, amém. E aí, vamos encerrar? Já passamos das 10? Fala, Diego, pode falar. Ronaldão, quer falar alguma coisa? A gente vai falar para encerrar, já passamos 10 horas, né? Consideração. Vamos às considerações finais. Vai lá aí, Ronaldão. Não, só rapidinho que o Caio falou, e é uma verdade muito grande, que nós temos a responsabilidade de passar para a próxima geração esse legado. Então, assim, não é porque eu tenho minhas filhas, é claro que eu tenho que educá-las nos caminhos do Senhor, mas não só elas, eu tenho a responsabilidade de passar isso para a próxima geração, e nós, cada um de vocês, também tem essa responsabilidade de passar esse legado para a próxima geração. E como é que a gente passa esse legado? Fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje. No estudo, a gente está aprendendo um pouco mais, se aprofundando mais, e aí a gente vai poder passar adiante esse estudo para outras pessoas e esses ensinamentos para outras pessoas também. Amém. Já encerrar aí, Diego? Vamos. Então, pessoal, essa semana a gente vai tentar também interagir lá pelo grupo do Telegram, tá? Então, assim, compartilhem com outras pessoas para que se inscrevam lá, até porque é por aquele número de pessoas que estão ali que a gente tem uma ideia mais ou menos de quantas pessoas vão acessar o estudo. A gente tem um limite aí de 250 pessoas, então a gente precisa ter aquele controle. Então, estar no grupo do Telegram é estar inscrito no curso, tá? Então, é para isso que serve o grupo, mas não só para isso. O Rafa vai, durante a semana também, compartilhar alguns materiais, de repente algumas coisas que ele foi encontrando sobre os assuntos que ele vai tratar, ou que ele tratou. Ele vai estar sempre compartilhando ali. A gente vai tentar abrir um dia ali para a gente bater um papo, rolar uma interação, vai ter enquete, vai ter algumas coisas legais. E deem sugestões também, tá bom? Pode enviar para o nosso WhatsApp, lá pelo direct. Segue no Instagram, tá? @JNGrandeRio. Segue lá a gente no Instagram. Tem a página também do Facebook lá, Distrito Rio de Janeiro, Grande Rio. Enfim, a gente quer fazer algo legal para vocês. Então, a gente precisa também desse feedback de vocês, tá? Então, nos ajudem a tornar isso aqui algo melhor, mais atrativo. Diego, não gostei da camisa do Rafael. Tá bom, a gente vai botar uma roupa melhor nele. Ele tem que fazer a barba, sei lá. Ele é muito feio, a gente bota ele de máscara, sei lá. Vamos tentar dar um jeito aí para deixar o estudo legal. Mas, Rafa, Deus te abençoe. Obrigado, cara. Parabéns aí. Muito edificante, muito legal. E qual é a literatura que você vai indicar hoje? Esses livros aí não estão aí à toa, né? Você vai indicar pra gente cada dia aí uma literatura. Então, indica pra gente alguma coisa hoje aí. Essa belezinha aqui, ó. Se dá pra ver. O Diário de John Wesley. Fala aí, editora. É a editora Angular. Angular. Esse livro, como ele é domínio público, você vai achar ele impresso por várias editoras diferentes. Então, o nome do livro é O Diário de John Wesley, que vai contar de 1735 a 1791. Então, aqui ele vai contar a experiência indo para a Geórgia, atravessando o oceano, o desespero dentro da tempestade. Quando ele... Não vou terminar de falar, não. Só você acompanhar que lá na frente a gente vai terminar sobre esse assunto. Valeu, beleza, galera. Rafa, compartilha uma foto legal da capa do livro lá no grupo. Tá? Show, pode deixar, vou botar lá.
E o Rafa vai essa semana aí, de repente, botar uma enquete lá para a gente participar. De repente, vai fazer algumas perguntas para a gente testar o conhecimento do que a gente absorveu nesses dias. Vou pedir o pastor Flávio, pastorzão, hora para a gente encerrar aí. Aproveita que você está na área aí. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, esse tempo de estudo, esse tempo de crescimento, cada irmão que participou. Nós te pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que possa multiplicar, ó Deus, possa, Deus, dar crescimento espiritual, possa, Deus amado e bendito, alcançar outras vidas, outros líderes, outros pastores, e que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento. Obrigado, Deus, pelos nossos líderes. Obrigado, Deus, pela vida do irmão Rafael. Tem se colocado, ó Deus, à disposição do Senhor, de tantos outros jovens, para ser instrumento de conhecimento da graça do Senhor. Nós oramos, ó Deus, por este tempo, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Obrigado aí cada pastor, cada jovem, adolescente que entrou conosco nesse tempo aí. Obrigado, pastor Eduardo, também pela presença, outros aí. Se esquecer de alguém, me perdoe. E até a próxima. Então, sexta-feira que vem, estamos juntos aí, 21 horas, tá bom? Deus abençoe. Pessoal, a gente se fala pelo grupo do Telegram, Tchau. pessoal. Tamo junto.